Diga assim: o Senhor vai transformar a sua mente de acordo com a palavra dele, em nome de Jesus. Amém? Quem transforma a mente é só o Senhor. Glória a Deus. Oh, dia abençoado, né, irmãos? Como vocês estão ansiosos aqui? Ansiedade é mato, né? Para nós nesse dia. Sangue de Jesus tem poder. Mas nós vamos lançar ao Senhor toda a nossa ansiedade, né? Porque Ele tem cuidado de nós. E a nossa ansiedade precisa ser lançada ao Senhor. Amém? Diga comigo assim: em nome de Jesus, eu lanço agora toda a minha ansiedade diante do meu Deus, para que agora eu possa estar livre na minha mente e no meu espírito para receber tudo que o Senhor Deus tem para mim, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 12, 2. Nós estamos em uma série que chama Vencendo Gigantes, e o tema de hoje é mente, nosso maior campo de batalha. É lugar abençoado, terrível, é a nossa mente. Mente, o nosso maior campo de batalha. Romanos 12, 2. Quem já encontrou, diga amém. No smartphone aí, na chiqueza. Olha, tanto de Bíblia, glória a Deus, hein? Vamos lá? E não, olha só, é imperativo, tá? Não é uma opinião, não. É uma ordem. E não vos conformeis com este século, este mundo, né, moldado, adaptado aos seus costumes, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o nosso entendimento esteja totalmente ligado ao Teu Espírito Santo. Leva cativas as nossas preocupações, porque nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas faça a nossa mente compreender isso. Faça o nosso espírito compreender isso. Tem misericórdia, Pai, de nós. Porque muitas vezes a gente lê, mas a letra mata. Nós queremos que o Teu Espírito nos vivifique nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, embora nós saibamos que o homem tenha sido reconciliado por Deus através do sangue de Jesus, quantos aqui creem que o sangue de Jesus nos reconciliou entre nós e o Senhor? Quantos aqui creem? Amém? Embora nós saibamos disso, nós precisamos decidir que a nossa mente tenha pensamentos que nos levem a manter uma vida de comunhão com Deus ou de falta de comunhão com o Senhor. Nós temos esses dois caminhos. Se nós queremos agradar a Deus, tem que haver uma transformação em nosso modo de pensar e nosso modo de atuar. Amém? Quantos querem agradar ao Senhor? Salmo 37 fala assim: agrada-te do Senhor e, é uma condição, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará. É uma condição, não é assim: agrada-te do Senhor e Ele vai pensar 10 vezes, ou Ele vai imaginar se você merece ou não. Não, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E nós precisamos de compreender e deixar que o Espírito Santo transforme a nossa mente, nosso modo de pensar. Amém? Quantos querem aqui ser transformados pelo modo de pensar? Amém? Efésios 2, 3, por favor. Você fica com a sua Bíblia aí bem aberta, porque a gente vai ler bastante a palavra do Senhor. Efésios 2, 3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqui está falando de um passado que era real, que era vontade, a gente fazia vontade da carne, mas Jesus veio e nos tirou e nos deu a salvação e nos deu a libertação, e nós saímos das vontades da carne para o
Senhor. Amém? Quantos estão entendendo até aqui? Nós temos que ter isso como vida, como dia a dia trazer para a nossa mente. Nós não podemos esquecer que nós somos filhos do Senhor, que nós somos libertos pela cruz, pelo poder da cruz. Nós não podemos esquecer isso em momento algum, ou fazer que esquecemos, fazer de bobo. Já viu aquela frase, fazer de bobo para viver? Não podemos fazer isso. Temos que entender que a carne por si, ela não pode fazer nada. Eu estou aqui parada, você está aí parado. Se você não decidir na sua mente prestar atenção, você não vai prestar atenção. Você pode até ouvir, mas você não vai assimilar, você não vai prestar atenção. Se você não decidir levantar, você não vai levantar. É uma decisão. Quantos estão entendendo? É uma decisão. A carne por si só não pode fazer nada sem que primeiro receba uma ordem da nossa mente, que sempre dá o primeiro comando. Outro versículo, Colossenses 3:2, por favor. Olha que versículo mais lindo. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Tem uma versão que fala: pensai nas coisas que são do alto, as coisas do Senhor, as coisas que são do céu. Abrindo um parênteses aqui, meus queridos, nós temos 2 cidadanias. Quantos aqui são brasileiros? Ô, glória, hoje nós vamos exercer, né? Quem já exerceu a cidadania, outros ainda não. Nós temos a cidadania da terra, que somos brasileiros. Tem gente que tem outra cidadania, né? Portugal, sei lá de onde, Estados Unidos. Mas nós que estamos aqui, a maioria tem a cidadania brasileira e a cidadania do reino. Amém? Nós somos cidadãos dos céus. E antes da nossa cidadania ter valência aqui, nós somos cidadãos do reino. Amém? E como cidadãos do reino, nós temos que pensar as coisas lá de cima. Nós precisamos pensar como que o reino funciona, como que o Senhor quer que nós agimos aqui. Porque nós somos cidadãos do reino, em primeiro lugar. Depois nós somos cidadãos da terra. Primeiro nós somos cidadãos do reino. Então nós precisamos pensar nas coisas de cima. Porque independente do que aconteça conosco, nós vamos continuar sendo... Alguém tira a sua cidadania? Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Você pode ter até vergonha. Há pouco tempo atrás, muitas pessoas tinham vergonha de ser brasileiros. Falava, né? Eu tenho vergonha de ser brasileiro. Agora está uma exibidagem. Graças a Deus. Mas cidadão do reino, nós temos que ter alegria, gozo, orgulho, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós precisamos declarar isso dia após dia, porque nada tira isso de você e de mim, porque Jesus já comprou a sua vida e a minha. Amém? Ele derramou o sangue e já falou: você é meu cidadão. Ele já deu visto eterno para você. Passaporte. Nós temos o passaporte do reino dos céus. Gente, esse passaporte não tem preço. Ele tem valor que foi pago na cruz do Calvário pela minha vida, pela sua vida. Amém? Deus espera, meu querido, de mim e de você que nascemos de novo, que coloquemos a nossa mente nas coisas do Espírito Santo, que é o poder na ressurreição. Porque há poder, diga comigo, há poder na ressurreição, que em nós capacita a dirigir a nossa mente. Amém? O poder da ressurreição nos capacita a dirigir a nossa mente. Nós não conseguimos equilibrar, dirigir e controlar a nossa mente, a não ser pelo poder do Senhor. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente está assim, sem fazer nada, ou fazendo alguma coisa, e a gente fala: meu Deus, a minha mente não para. Minha mente não para e fica pensando só coisa ruim. Porque a nossa mente, a tendência dela é ficar pensando o quê? Coisas pessimistas, coisas ruins. Mas o Espírito Santo, a ressurreição, nos capacita a pensar, a dirigir as nossas mentes para as coisas do alto. Amém? Pensai nas coisas que são de cima, porque nós somos cidadãos do céu. Você é cidadão do céu.
Quantos creem que o seu passaporte já foi carimbado? Oh, glória. Não precisa ser vermelho. Eu tinha uma vontade de ter um passaporte vermelho. Não é por causa de partido não, tá, irmãos? Passaporte vermelho é porque é europeu. Olha o que está virando a Europa agora. Porque o passaporte vermelho, aonde você entrava com ele, você tinha um livre acesso, era tratado diferenciado. Para que isso? Sendo que nós temos o passaporte vermelho do sangue de Jesus, nós temos o passaporte azul, nós temos o passaporte amado, todas as cores, porque Jesus é infinito, o Senhor é infinito. E nós somos cidadãos do reino. Nosso passaporte é dourado, é de ouro. Amém? Olha, vê isso agora na minha mente. Nosso passaporte é de ouro. Ah, vou trocar passaporte de ouro por outro qualquer? Não. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos de cumprir as leis como cidadãos da terra. Mas nós precisamos, antes disso, cumprir as leis de cidadãos do céu. Amém? Quando a Bíblia fala esse versículo, em pensar nas coisas tão lá de cima, não está dando uma sugestão. Falando, olha, quando você acordar, você fica assim, você tem várias opções. Você pensa em tudo de ruim que pode acontecer. Você pensa em tudo de ruim que te aconteceu. E se sobrar um tempinho, você pensa nas coisas do alto, nas coisas que o Senhor já fez pela sua vida. Não. É no imperativo, pensai. Amém? E o Senhor está te dizendo nessa manhã, pensai nas coisas do alto. Cidadão do reino. Olha que lindo. Você é chamado pelo Senhor e pelos seus anjos, cidadão do reino. Pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima. Glória a Deus. Nós não podemos amar ao Senhor só com o nosso corpo. Só quando nós levantamos as nossas mãos, quando a gente canta com a nossa voz, com as nossas palmas, sem que tenhamos antes amado com a nossa mente. Não tem como a gente amar antes de nós amarmos aqui. Amém? Quantos estão entendendo? Quando há uma decisão de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, Deus coloca na sua mente e escreve no nosso coração. Quando nós decidimos que primeiro é o Senhor, Ele mesmo coloca na nossa mente e no nosso coração a palavra dEle. Mas nós precisamos de querer isso. Nós precisamos querer ser transformados pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Alguns de nós ficamos nos perguntando, será possível que um cristão possa sofrer qualquer influência de Satanás? Muitas vezes a gente fica falando assim, gente, mas a pessoa é crente. Quantos aqui já viram uma pessoa de dentro da igreja cristã ficar possessa, ficar endemoniada? Quantos já viram? Também já vi. Significa que aquela pessoa... O que é isso? Ela está lá no candomblé? Ela está lá? Não. É porque o Satanás, ele não deixa ninguém em paz. E ele fica atacando a mente da pessoa. E nós temos que fazer uma decisão. Ou nós deixamos ele agir na nossa mente, ou nós chamamos o Espírito Santo para que não deixe ele agir na nossa mente. Amém? Eu posso ouvir um amém? Porque se nós deixarmos, porque nós que decidimos, ele vai continuar falando e fazendo e aprontando. Misericórdia, meus queridos. Tem muita gente que vive uma ilusão, que está na Disney, que fica pensando assim, uma fantasia espiritual, se é que teria esse nome, uma fantasia espiritual falando assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ignorar Satanás e ele vai me ignorar. Não, a Bíblia não fala para a gente ignorar Satanás, fala para resistir o Satanás. Não é ignorar, fazer que ele não existe, fazer que ele não vai te atentar, fazer que ele não vai te atrapalhar, fazer que ele não está na sua mente, tentando te atazanar. Não, é resistir, é ser forte e corajoso, ir na palavra de Deus, trazer o Espírito Santo, chamar o Espírito Santo para poder você tomar decisões. Amém? Ignorar ele não vai fazer as coisas mudarem na nossa vida, porque o nosso campo de batalha, que é a nossa mente, ele não para. Alguém aqui para de pensar pelo menos 5 minutos, ou pelo menos 10 segundos? Você já tentou fazer isso? Quando eu era criança, eu tentava. Falava, vou ficar
1 minuto sem pensar. Olha a inocência. Aí parava assim, ficava. Ficava contando, ou então eu estava pensando. Se eu estava contando os segundos, eu estava pensando. A gente não consegue ficar sem pensar. Quem já conseguiu? Fala para mim, me dá receita. Satanás, ele atenta, mas ele não pode entrar em nosso espírito. Amém? Diga comigo, Satanás não pode, de maneira alguma, entrar no meu espírito. Amém? Mas ele pode atacar a nossa mente. Por isso que Paulo diz assim, ó, lá em Efésios 4, 27. Abra lá, por favor. Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Aí logo em seguida, eu já coloquei Tiago 4, 7. Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir, porque é uma promessa. É uma promessa. Resistir o diabo e ele fugirá. Ele é medroso, irmãos. Ele é medroso, ele é bobinho demais. Satanás sabe que você jamais negará a sua fé. Alguém aqui acorda falando assim: eu vou negar minha fé hoje, porque hoje eu estou muito fraquinho na fé. Claro que não. Hoje eu não vou professar minha fé não, porque hoje eu estou tão tristinho, tão desanimado. Lógico que não. Nós todos estamos firmes, acordamos, já pensando, hoje as batalhas estão debaixo, vou vencer todas. Hoje eu estou firme no Senhor. Aí começam as guerras. Aí começa querer cambalear. Satanás conhece muito bem o funcionamento da nossa mente, infelizmente. Ele sabe que a nossa mente é uma fortaleza para o bem ou para o mal. Se você tem algumas pessoas anotando, Satanás sabe que se conseguir manter essa fortaleza na sua mente, e você ficar pensando coisas ruins, que agora mesmo nós vamos relatar mais sobre isso, na mente do cristão, 4 coisas acontecerão. Se ele encontrar essa brecha dessa fortaleza. 1, o espírito não tem liberdade de expressão. 2, a pessoa não tem paz em seu relacionamento e comunhão com Deus. 3, a sua mente será um instrumento para fazer o corpo pecar. E 4, não há autoridade espiritual para lutar contra as obras do diabo. Se o diabo encontrar na nossa mente fortalezas, se ele encontrar, essas fortalezas são fraquezas na mente. São quando a gente não coloca as nossas fraquezas no Senhor. Porque a Bíblia fala que quando nós estamos fracos, o Senhor nos faz fortes. Vocês acham que isso é muque? Quando estamos fracos, o Senhor nos faz fortes nele. Quando nós estamos fracos, o Senhor nos faz fortes na nossa mente. O Senhor nos faz forte, renovando o espírito de fortaleza nas nossas mentes. Amém? E Satanás sabe identificar quando tem uma pessoa que está ali fraca e o Senhor fortalece ela. Mas ele, sai. Porque isso é resistência. É resistir o diabo e ele tem que fugir. Amém? Diga comigo assim, a mente. Não, eu sei que não deu tempo de comer feijão, mas a mente é o campo principal da batalha dos filhos de Deus. Mas a gente passa tanta luta. Aonde que é que a gente fica com medo? Na mente. Onde é que nós ficamos ansiosos? Na mente. Onde é que a gente fica com raiva? Na mente. Onde é que dá o comando para que a Bíblia fala, que lá em Salmo 139, que antes que as palavras cheguem na nossa boca, o Senhor já as conhece. Então, antes que seja na nossa boca, o Senhor conhece, porque ela é elaborada na nossa
mente. Então, se ela é elaborada na nossa mente, nós estamos em um campo de batalha. E nós precisamos de compreender isso para que o Senhor transforme o nosso pensamento, para ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém, homem nem mulher nenhuma da terra, cidadão da terra nenhum, transforma a sua mente e a minha mente. Somente o Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês já viram que tem pessoas que você conversa, você explica, a pessoa não entende? É igual a obra da salvação. Ela é perfeita, porque ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Tem pessoas aqui, quantos já viram uma pessoa aqui converter ao Senhor, que assim, você ficou assustado, falou, não tem condição. Jesus está voltando mesmo, porque essa pessoa aí, converter, não tem condição. Quantos aqui já passaram por isso, já viram assim, ficaram assustados? Por quê? Porque a pessoa não converteu por convencimento humano. Ela não convenceu porque teve um cheiroso que chegou lá, foi usado por Deus, mas o cheiroso chegou e convenceu pelas belas palavras dele que Jesus o salvava. Não, ele foi usado sim, mas quem convence é o Espírito Santo. E ele convence na nossa mente. Amém? Glória a Deus. Quando vem as guerras na nossa mente, as guerras espirituais, as batalhas, ali é decidido a vitória ou a derrota. Se caminho em santidade ou se eu caminho pela carne. Se eu terei um corpo sadio ou se eu terei um corpo enfermo. Porque a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Não é uma, talvez será, não, ela é. A nossa mente é um campo de batalha muito grande. Porque a nossa luta, quem lembra daquele versículo? Você pode pôr aí, nego? Olha que bonitinho, meu secretário. Efésios 6:12. Estou brincando, nego. Ele não é meu dono. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Tem versão que fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, não é? A nossa luta não está aqui, ó. Eu fico imaginando, uma vez até o nego é ele, tá? Às vezes o nego, ou até o pastor Mauro já falou aqui algumas vezes, que tem pessoas que imaginam que Deus está aqui, né? Está ali no céu, e fica ali lutando com Satanás. Que isso? Deus não luta com ele não, porque ele já venceu, meu querido. Ele não fica ali guerreando, lutando com o diabinho não, porque ele já venceu. Quem tem que lutar somos nós. Quem tem que lutar em oração, em crer, em ler a palavra e sermos verdadeiros cidadãos do reino, somos nós. Porque a nossa luta é contra principados, porque os anjos, porque os principados é que nos atacam. Você acha que Satanás surpreende Deus? Você acha que Satanás fica lá na mente de Deus enchendo o saco dele? Claro que não. Ele é Deus. Deus está lá no trono, sossegadão, esperando a gente se posicionar como cidadãos do reino, como cidadãos que deixam o Espírito Santo transformar a nossa mente, para que pensemos as coisas do alto, pensemos as coisas lá de cima. Ah, não, mas o que ela está falando, eu acho que ela não está certa não, porque eu não posso controlar a minha mente, porque mesmo a hora que eu estou querendo só Deus na minha vida, vem uns pensamentos, dá uma vontade, dá uma pecadinha, dá uma vontade maior que eu. Mas é nesse momento que a Bíblia ensina, que o Senhor nos ensina, para nós clamarmos e nós entendermos que quem nos faz sair desse pensamento mal é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos imediatamente compreender, detectar isso. Quando você machuca, quando vem alguém te fere, você não dói. Alguém te arranha o braço assim, você... Então reage, meu querido. Você começa com um pensamento mal, reage. Opa, Espírito Santo me ajuda aqui.
Eu não quero ficar pensando nessas feiuras. Eu quero pensar nas coisas do alto. Eu quero ser transformado dia após dia pelo teu Espírito Santo. Amém? Nesse versículo aqui, nessa passagem, a gente vê que a gente está numa guerra. Mas eu não quero que a gente visualize essa guerra de Deus com Satanás, porque não existe essa guerra. Porque Deus já venceu. Essa guerra é conosco. Essa guerra, às vezes, é entre nós. Essa guerra é de principados. E não é contra seres humanos. Nós não estamos lutando. Às vezes uma pessoa te irrita tanto, você começa a lutar com ela. Sendo que a guerra está aqui no mundo espiritual. Satanás está ali falando com aquela pessoa. Aquela pessoa ali, ela é irritante, ela não presta, ela é isso, que é aquilo. Satanás vai trabalhando. Uma coisa que Satanás tem é paciência de trabalhar. E nós precisamos de entender isso. Não estou exaltando aqui esse inferno, não. Eu quero só que você entenda, porque nós precisamos de saber como que o inimigo trabalha, para a gente ter as estratégias do reino, as estratégias do Senhor, para lutar, para guerrear e para combater. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, o diabo é mentiroso. Jesus chamou ele de quê? Pai da mentira. O pai das mentiras, né? Eu digo, pai das mentiras, e de tudo ele é falso. João 8:44 diz: ele mente para você e para mim. Ele diz para nós, essa aqui é a palavra que está dizendo. Não é frase daí que a gente vê na internet, não, meus queridos. Ele tenta nos derrotar aqui na nossa mente com o espírito de engano. Você não vai conseguir. Você é um fraco. Sua família te abandonou. Por que as coisas para você não dão certo? Por que você dá 10 passos para frente e 20 para trás? Por que quando você está ali firme para conseguir uma coisa, alguém puxa o seu tapete? Ele tenta trazer esses enganos para a sua mente. E é nesse momento, exatamente nesse momento, que você precisa debater e dizer: você é mentiroso. Que quem age na minha mente é o Espírito Santo de Deus. Amém? É Ele quem age na minha mente. Porque o Satanás começa a bombardear a nossa mente com um padrão tão astucioso, com coisinhas tão pequenas, e a gente vai caindo aos poucos. Não são coisas grandes, vai caindo com coisas pequenas. Quando a gente vê, a gente está numa tristeza. Muitas vezes a gente passa umas tribulações, a gente fala assim: gente, eu tenho tudo para estar feliz e não estou. Deus tem me abençoado, todo mundo está saudável, está tudo bem. Por que eu estou com essa angústia? Aí começa: será que alguma coisa ruim vai acontecer? Aí começa a mentalizar coisas bem ruins mesmo, que podem acontecer. E esquece de trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Quantos estão entendendo até aqui? Tem um gigante muito terrível nesse campo de batalha na nossa mente, que se chama pensamento mau. É gigante terrível. Dá um nome para esse bicho: pensamento mau. Porque o pensamento mau, ele é mais fácil de habitar na nossa mente do que o pensamento bom. Nós temos a tendência natural, como eu falei no início, de pensar coisas ruins. Quantos aqui são casados? Às vezes, quando o seu cônjuge demora a chegar, eu estou falando de gente com ciúme não, porque vamos tirar um pouco dessa fase aí, né? Porque nós somos mais maduros, né? Jovens há mais tempo. Vamos falar de ciumeira não. Estou falando de preocupação. Quando seu cônjuge demora a chegar, o que vem na sua mente? Deve ter acontecido. Ele deve ter parado para poder comprar um presente para mim. Claro que não. Primeira coisa que você pensa: ixi. Não vou falar de ciúme não. Alguém deve ter assaltado ele. O pneu deve ter furado. Gente do céu, o que aconteceu? Aí começa. Só pensa coisa ruim. Essa é a tendência natural, é esperar acontecimentos negativos. Ninguém fica lá assim: não, mas se fosse coisa boa, ele tinha me avisado. Alguém avisa
Quando está acontecendo coisa boa, fala: olha, eu vou fazer uma surpresa para você, meu querido, minha querida. Vou demorar a chegar, porque eu vou passar na padaria, vou comprar um rocambole. Ó, fica a dica. Entendeu, né, irmãos? Ó, o irmão está fazendo que não é com ele. Vocês entenderam? O irmão está demais, né? Captou, né? Ele faz de bobo, mas ele não é, não. É. Vocês entendem? É a tendência nossa. E quando a pessoa tem ainda aquele problema, que já passou umas lutas grandes com desprezo, com traições, com lutas a respeito de serem rejeitados em um relacionamento conjugal, o que a pessoa pensa imediatamente? Não é porque ela é ciumenta. Vamos falar assim, zelosas, que fica mais bonito, porque feiura fica falando que a pessoa é ciumenta, que arde. Zelosa. Às vezes a pessoa é muito zelosa, e aí ela fica assim, deve estar com alguma quenga. Eu escuto isso demais. Assim, mas como assim? Por que a pessoa está pensando isso? Por que a pessoa, da onde que tirou isso? Às vezes a pessoa está assim, até passou na igreja, para conversar com o pastor, para orar. Não, meus queridos, a nossa mente ela é assim mesmo. Mas nós precisamos trazer a nossa mente cativo ao Senhor. É necessário nós termos bons pensamentos, como a palavra de Deus nos ensina. Amém? Porque senão a gente sofre demais. A gente sofre com antecedência. Tem algumas coisas que às vezes a pessoa está lá dormindo. Vocês já viram? Tem umas coisas na internet que eu não gosto de ficar vendo muito não, mas tem um que é muito engraçado. A mulher tenta falar com o homem, tenta, não consegue. E ele está dormindo, sossegado. E ela pega, vê aquela angústia, sai do serviço, e vai atrás dele, vai daqui, vai dali. Não está lá. Ele perdeu a hora, está dormindo. E ela já chega com aquele arsenal. Não, é hoje que eu pego ele. É hoje que eu pego. Pega no quê, gente? Pega lá, dormindo. Então, nós precisamos de compreender que a nossa mente, ela, infelizmente, ela tem esse grande gigante de pensamento mal. Quantas são mães aqui? Mãe tem uma mania de pensamento mal. A gente fala, é amor demais. Mas é assim, ó. Quando um filho cai, ou quando acontece alguma coisa com o filho, a gente, ai meu Deus, quebrou. Nem viu ainda. Ai, quebrou. Nossa, o menino espatifou. Porque a gente tem a tendência de pensar tudo para o lado negativo. Não, o menino deu um arranhãozinho, fez aquele drama, faz que desmaia. Nós temos essa tendência, meus irmãos. Nós precisamos de trazer isso ao contrário e trazer para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses 4, já estou terminando, 7 e 8. Que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os teus corações e mentes. Quem que guarda o nosso coração? Quem que guarda o seu coração e o meu? Oh, glória. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso seja o que ocupe o vosso coração e o vosso pensamento. Mudando a palavra misericórdia. Que ocupe o vosso pensamento. Olha a listinha que tem aí, meus queridos, para a gente verificar como que deve ser o nosso pensamento. Verdadeiro, diga comigo, verdadeiro. O que é ter pensamento verdadeiro? É ser real, é ser verdadeiro com todas as coisas, é não mentir. Porque o nosso Pai é Deus, Ele é o Pai da verdade. Então o nosso pensamento tem que ser de verdade. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu acho que se eu mentir aqui, eu não vou levar prejuízo. Não, meus queridos, que leve prejuízo, mas que fale a verdade. Porque os pensamentos do Senhor precisam ser pensamentos de verdade. Respeitável. Pensamentos de respeito. Às vezes vem pensamentos maus na nossa mente. Aí a gente, por que eu estou com esse pensamento? Será?
Opa, Espírito Santo me ajuda, porque eu respeito meu irmão. Eu respeito a minha vida, eu respeito o que Deus tem para ele. Eu respeito. Amém? Pensamentos respeitáveis. Está aqui na palavra de Deus. Não estou pegando coisa daí, lá da faculdade, trazendo aqui não. Está aqui na Bíblia. Para mim e para você. Terceiro, justo. Tenha pensamento justo. Porque isso aqui faz parte do temperamento, da personalidade de Jesus. Jesus sempre teve senso de justiça, porque Deus é justo. Deus é o sol da nossa justiça. Então, às vezes, você vê alguém sendo injustiçado, você se afasta, fica assim, eu vou ficar calado, senão vai sobrar para mim. Não, nós precisamos ajudar e ter pensamentos de justiça, de verdade, de respeito. Amém? Glória a Deus. Puro. Por que a Bíblia fala para nós nos tornarmos como uma criança? Por causa do pensamento puro. A criança tem um pensamento puro, ele é ingênuo. Nós precisamos ter no nosso pensamento a pureza, sermos puros, não ficar vendo maldade. Tem gente que vê maldade em tudo, maldade em todo mundo. Amável. Já viu tanto que é complicado a gente conviver com a pessoa ranzinza? Parece que anda com um toco na mão assim, ó, para te assentar na cara. Você está assim parado. Aí você fala, oi meu irmão, bom dia, boa tarde. Ele rosna. Está endemoniado não. Está com raiva. Raiva de quê? Da vida. Você está com raiva. Irmão, que aconteceu alguma coisa? Não, eu estou vivo. Vamos ser amáveis. Esse é o pensamento que nós precisamos trazer para a nossa mente. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Outro pensamento que fala nesse versículo, de boa fama. Ué, boa fama? Por que eu tenho que ser famoso? Não, é você ter boa fama, você não ter um nome sujo. Você, assim, nossa, eu ouvi falar. Sabe, a pessoa conhecer você pelas coisas boas que você faz. Boa fama é isso, é saber que você é uma pessoa, nossa, eu conheço a Maressa. É uma menina do Senhor. Ela não fica aí, ó. Eu conheço o Ricardo. O Ricardo é um homem de Deus. Ele não fica aí, ó, nos botecos da noite, não. Vocês entendem? Boa fama. Isso é bênção. Isso é trazer pensamento de paz para a nossa mente. Virtuoso. Pensamento virtuoso. Tantas virtudes o Senhor tem. Tantas virtudes tem na palavra do Senhor. Os frutos do Espírito nos ensinam tantas virtudes. Tantas virtudes. E às vezes a gente fica assim, mas você é virtuoso como? Procura os frutos do Espírito. Mas nós precisamos, como filhos do Senhor, exalar as virtudes do Espírito Santo. Tem gente que não entende, que fala que nós somos loucos. Eu já contei essa história aqui, vou contar novamente, rapidinho. Uma vez assaltaram lá em casa, já assaltaram várias vezes, quando a gente morava ali na Fama. Mas assim, essa vez foi bem diferente. As meninas estavam dormindo, graças a Deus. Assim, né, não aconteceu nada com elas. O ladrão entrou e levou um monte de coisa. E levou uma máquina fotográfica do negro, que ele gostava tanto. Foi um sacrifício para comprar essa máquina fotográfica, porque ele não é fotógrafo profissional, mas ele faz que é. E tem um tanto de livro lá, né? Que estuda, é uma gracinha, precisa de ver. E ele tirava foto e tudo, e ele estava numa alegria com aquela maquininha. O ladrão vai e rouba. E roubou outras coisas lá, e revirou a nossa casa. É uma sensação muito ruim. É uma sensação, assim, sabe? Que você não sabe, é uma mistura de raiva. Ah, não. De medo. Nunca mais vou conseguir comprar uma igual essa, não. Quando é à noite, a gente fala, Deus que sabe todas as coisas. Chamamos os discípulos para fazer churrasco. A vizinha foi lá perguntar se a gente era louco. Ué, você é doido? A casa de vocês foi toda arrombada, vocês estão fazendo churrasco. Mas Deus é maior, Ele livrou. Ele livrou as crianças do mal, Ele livrou a gente, nós está tudo vivo. Está tudo bom. Glória a Deus. Ele sabe todas as coisas. E é isso, meus queridos. Às vezes Deus te dá um livramento tão lindo. Às vezes não, sempre.
Deus cuida de você, Deus te dá livramento, Deus cuida da sua família. E aí a primeira coisa que acontece, não, Deus esqueceu de mim. Vocês sabiam que o povo lá do Egito iria chegar, era para eles terem chegado na terra de Canaã em 11 dias? Quantos já leram isso? 11 dias. Eu fico indignada quando 11 dias, eles demoraram 40 anos. Mas que Deus ruim nada, o povo que é reclamador, murmurador, porque era 11 dias. Às vezes a bênção está aqui, ó, pertinho de você, mas você fica assim, não. Vamos parar de reclamar e ver o que Deus já fez e crer, trazer à nossa mente aquilo que é o Senhor. Trazer que Deus pode. Amém? Não vamos atrasar 40 anos na nossa bênção, não. Misericórdia. Segundo Coríntios 10, 4, 5. Diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Meus queridos, nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente ao Senhor. Amém? Para torná-lo obediente a Cristo. Olha só, as armas com as quais lutamos não são humanas. Isso é lindo demais. Tem gente que tem um tanto de arma em casa, né? Igual aquele querido aí que estava lá na casa dele, aquele tanto de revólver, fuzil. Adianta o quê? Granadas. A irmã está ligada. As nossas armas não são essas, porque antes de sermos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. As nossas armas são, pelo contrário, são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Para destruir as fortalezas. Amém? E Satanás é bobo demais, que fica achando, que fica lutando aí com a gente, e uma hora ele vai ganhar. Não vai, porque ele já foi derrotado. Romanos 8,5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha só, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quantos querem ter a mente voltada para o que o Espírito deseja? Olha que coisa mais linda. É simples assim. Nós precisamos voltar a nossa mente para aquilo que o Espírito deseja. Porque a nossa carne, ela vai nos trazer uma fortaleza maligna. Um campo de batalha onde nós não vencemos sozinhos. Nós só vamos vencer pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Diga comigo assim: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E a minha mente será transformada dia após dia pelo poder do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos de compreender isso, começar a querer mudar. Porque, meus queridos, a gente vem aqui para o culto, a gente ouve a palavra, alguns assistem bastante pregações na internet, e acha lindo, até repassa um para o outro. Mas houve mudança de vida? Houve transformação na mente? Houve transformação de atitude? Então não adianta, porque o que o Senhor quer é transformar a nossa mente. O Senhor quer transformar a sua vida e a minha vida dia após dia. Nós estamos ensaiando para a gente ir para a glória, porque lá não tem bobeira, lá não tem erro, lá não tem feiura, não. Amém? Glória a Deus. Provérbios 23, 7 diz: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Esse versículo, por si só, ele fala, né, meus queridos? Eu quero que você entendam algo da importância de ter os seus pensamentos, da necessidade assim absurda de ter os pensamentos em linha com a palavra de Deus, porque isso vai fazer
toda a diferença, em todas as áreas da sua vida. Eu gostaria que você considerasse esse assunto, inteiramente renovada. Quando você fica doente, quando você tem alguma parte do seu corpo, do seu físico que não está legal, o que você faz? Quando você está com alguma dor, o que você faz? Você não vai ao médico? Você não tenta resolver tomando remédio? Ou fazendo um tratamento? Ou uma cirurgia? E quando está doente na mente, o que faz? Será que nós estamos buscando a cura? Nós estamos buscando essa construção de sermos transformados de uma mente que pensa mal, de uma mente que pensa o bem, como a Bíblia ensina? Porque é isso que vai fazer nós vivermos saudavelmente. É isso que vai nos fazer viver com essa fortaleza no Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Uma outra arma que nós temos é a não desistência. Diga comigo, não desistência. Essa é uma arma no nosso campo de batalha. Porque a coisa mais fácil que tem é quando a gente está num campo de batalha, é muito terrível. Aí vem aquele tanto de inimigo, vem o inimigo da tristeza, vem o inimigo da falta de dinheiro, vem o inimigo da doença, vem o inimigo do luto, vem um monte de gigantes. Qual é a nossa vontade? Nem vou desistir, Deus me leva. Não é assim não. Não podemos desistir. Em Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha só, se não desanimarmos. Diga para a pessoa que está mais próxima de você, não desanima. Você vai colher. Ai, glória. Eu fico doidinho com Jesus. Porque tudo Ele ensina para nós. Não desanima. No tempo certo, no tempo próprio você vai colher. No tempo certinho. Não importa quão ruim, não importa quão difícil esteja a nossa vida, a nossa mente. Não podemos desistir. Temos que conquistar o território, amém? O apóstolo Paulo simplesmente nos encoraja a continuar continuando. Não desista, continua continuando. Continua caminhando, vai. Você não vê o apóstolo Paulo falando assim, não, faz o seguinte, você para aqui que eu vou te adular. Não, continua, vai adiante. Vai, não cansa, viu, de fazer o bem, pode ir. É assim mesmo. A gente passa luta aqui mesmo, mas vai, marcha. Não seja um desistente nessa vida. Não tenha aquele espírito de desistência. Porque Deus está procurando pessoas que vão caminhar com Ele até o fim, que é o início. Amém? Amém, cidadãos do reino? Isaías 43:2 diz assim: olha só, quando passares pelas águas, eu serei. Ei, glória. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. É quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Você não vai afundar. A palavra de Deus está dizendo, você não vai afundar. Mesmo que alguém te fale, ou Satanás queira colocar na sua mente, ixi, agora é o fim dele. Agora ele vai afundar. Não vai. Porque o Senhor te promete isso. Mesmo que passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios eles estão te submergindo, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quantos aqui já ouviram falar de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu fico tão desesperada com essa passagem. Porque quando o rei mandou colocar eles lá, porque eles não quiseram prostrar diante dele, diante da estátua que ele mandou fazer, eles foram firmes, não desistiram. Falaram, não vamos nos render, porque o nosso Deus é um só. Então vai tudo para o fogo. E a Bíblia fala que estava tão quente lá,
mas tão quente que os soldados que os levaram até a porta da fornalha morreram. De tão quente que estava. Os soldados morreram antes de entrar lá. Imagina quem entrasse. Pois eles entraram lá, todo bonito, filho de Deus, cidadãos do reino. Coisa mais linda de Jesus. Só que tinha um quarto homem. Estava Sadraque, Mesaque, Abednego e o quarto homem. Glória! Este quarto homem está com você e comigo por onde nós andemos. Ele não estava só com os cheirosos do Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram não desistir de ter o único Deus, um só Senhor. Não se prostrar diante de estátua nenhuma. Fazer feiura. Eles decidiram honrar o Senhor. E o Senhor os livrou. E quando o rei foi lá para poder chamar eles, já tinha esfriado, porque o rei chegou até lá. Os outros foram levar e morrer tudo queimado lá. E quando o rei foi buscar, já estava frio. Vocês entenderam? O Senhor esfria fogo. Pode estar lá quem chama. Se o Senhor quiser esfriar, Ele esfria. Se o Senhor quiser remover uma montanha de um lado para o outro, Ele move. O que o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer. Nós temos que entender que a nossa mente precisa ser cativa ao Senhor e crer em que Ele pode todas as coisas. Amém? Deuteronômio 1:2 diz assim: Moisés assinala os israelitas que era apenas uma jornada, que eu acabei de falar para vocês, de 11 dias. Moisés chama eles e fala assim: aqui, é só uma jornadinha de 11 dias. Vocês acham que Moisés fez isso para dar uma expectativa errada para o povo? Ou para poder enganar o povo? Ou para poder gerar um ânimo no povo, para o povo ir com ele? Não. É porque essa era a vontade do Senhor. Esse era o plano inicial. Só que eles demoraram e levaram 40 anos para chegar lá. Aí lá no versículo 6, em Deuteronômio 1, fala assim: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado nesse monte. Você tem estado por muito tempo no mesmo monte? Você gastou 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias? Quantos aqui estão demorando 5, 10, 15 anos para fazer uma viagem que o Senhor te ordenou de 11 dias? Traga a sua memória o Espírito Santo para essa batalha, que a batalha não é nossa, é do Senhor. A batalha não é minha, não é sua, é do Senhor Jesus. Amém? A batalha é do Senhor. Não podemos lutar ela sozinha, ela é do Senhor. Sabe por que eles ficaram nesse deserto? Porque eles tinham uma mentalidade desértica. Eles não pensavam no que Deus tinha prometido para eles. Eles tinham uma mentalidade deserta. Nossa, eles ficavam olhando aquilo que estava ali, aquela dificuldade ali. Nós vamos morrer de fome. O mar abrindo e eles reclamando. Nossa. A hora que o povo veio lá, o exército veio atrás deles, eles começaram a reclamar. Quer dizer que tirou a gente de lá para morrer aqui, no meio do nada. Depois que eles atravessaram, eles: nós vamos comer o quê? Sabe aquela falta de confiança que eu e você temos? Nossa, o que vai acontecer amanhã, hein? Será que Deus vai fazer? O que vai acontecer hoje, 8 horas da noite, hein? Deus já está com tudo planejado. Amém? Deus já planejou tudo. Ele é lindo demais, Ele é perfeito, está tudo certo. Nós é que ficamos desequilibrados. Com Ele está tudo certo. Ele não vai ter surpresas com nada, porque Ele não é surpreendido. Diga comigo: Deus não se surpreende com nada, porque Ele é soberano. Amém? A gente assusta com as coisas, Deus não. Deus sabia de tudo que está acontecendo e tudo está no controle dele. Amém? Eu gostaria muito que você tomasse essa decisão de não desistir até que a vitória venha. Amém? Não desistir. Isso não é pensamento positivo, não, irmãos. Tem gente que está vivendo ultimamente em pensamentos positivos. Não, eu vou cruzar o dedo aqui, vai dar certo, vai dar certo, vai dar. Não!
Nós somos cidadãos do reino. Nós precisamos de crer que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que podemos pensar ou imaginar. Amém. Nós não precisamos de ter pensamento positivo, não. Nós temos que ter fé. Temos que parar de pensamento positivo. É fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O diabo vai continuar tentando? Vai. Vai ser duro? Vai. Vai tentar parar você? Vai. Mas ele sabe que o controle da sua vida é dele? Ele sabe que não é. Ele só precisa que você ponha no lugar dele. Vocês já viram essa frase? Eu vou te colocar no seu lugar. Eu falava isso, meus filhos. Vou te colocar no seu lugar. Né, nego? Vou te colocar no seu devido lugar. Está chorando à toa, vou dar motivo para chorar. Quem já falou isso para um filho? Está chorando à toa, vou dar motivo. Porque aí se dá motivo, aí chora. Vou dar motivo. Você pensa o quê? Meu Deus do céu. Vai bater, vai fazer o quê para dar motivo? Né? Vai dar motivo. Vou te colocar no seu lugar. Não dê motivo para Satanás entrar na sua mente. Porque a sua mente pertence ao Senhor. Amém? A nossa mente pertence ao Senhor. Romanos 8:1. Por favor. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Há condenação para você? Há condenação para mim? Não, não há. Caminhar segundo a carne é depender de você mesmo. Se nós dependermos de nós mesmos, nós vamos continuar caminhando segundo a carne. Se nós dependermos do Senhor, nós vamos sermos totalmente diferentes e ganharmos todas as batalhas, porque as batalhas não são nossas, as batalhas são dele. Amém? Glória a Deus. Caminhar segundo o Espírito é caminhar dependente de Deus. Não é ficar igual não. É depender que o Espírito Santo faz, que o Espírito Santo convence, o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. Então nós precisamos de correr para a palavra, falar, Espírito Santo me ajuda, eu não estou conseguindo parar de pensar nisso. O Espírito Santo vai e ajuda, porque ele é santo, ele é doce, ele é maravilhoso, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Amém? Glória a Deus. Salmo 42:5 diz assim: por que estás abatido? O salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Quem tem sido o nosso auxílio, seu auxílio? É o Senhor? É o Senhor? Você precisa de algo externo, algo de cidadania da terra para poder te auxiliar. Uma outra arma no campo de batalha da mente é a fé. Mateus 8:13 diz: então Jesus disse ao centurião: vai como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o servo foi curado. Há poder nas nossas palavras. Vai do jeito que você crê. Você crê? Quantos aqui creem que Deus pode? Então pronto, Ele vai fazer, porque Ele é o mesmo, Ele é maravilhoso, e nós cremos nisso, que nós somos cidadãos do reino, nós somos filhos dEle. Amém? O desânimo destrói a esperança da gente, irmãos. O desânimo faz a gente ficar assim: ah, não adianta sonhar, porque isso não vai acontecer na minha vida. A maior arma de Satanás contra a nossa mente é o desânimo, porque o desânimo nos para. A Bíblia diz repetidamente para não ficarmos desanimados, nem desalentados. Deus sabe que não chegaremos à vitória se a gente desanimar. Deus nos quer animados, por causa dessa outra arma que é a fé. Se a gente está animado é porque a gente tem fé que Deus está agindo.
a gente tem fé que Deus está fazendo. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo já me deixou em crise muitas vezes. Porque eu pensava, quer dizer que Deus permite algo ruim acontecer na nossa vida, para depois fazer um rebuliço e fazer isso ficar bom para mim? Olha o que o ser humano pensa, pensamento ruim da irmã. Porque todas as coisas cooperam para o bem, porque aquilo já ia acontecer, porque o Senhor determinou que aquilo ia acontecer. E Ele faz aquilo cooperar para o nosso bem, porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia, porque Ele é bondade, Ele é fidelidade. Amém? Ele é príncipe da paz. E Ele vai fazer cooperar para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Qual que é o propósito do Senhor? Que nós vivamos em vida abundante. Qual que é o propósito do Senhor? Que nós sejamos felizes nessa terra, independente das circunstâncias. Qual que é o propósito do Senhor? Que nós tenhamos paz no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Filipenses 1:6 diz assim: Deus começou uma boa obra em mim, e Ele é capaz de completá-la. Como que Ele completa essa obra? Ele começou quando nós nos entregamos a Ele. Muitas vezes nós não deixamos Ele completar a obra, mas que nós nessa manhã, nós abrimos o nosso coração para que Ele complete a obra na nossa vida, para que deixemos o Espírito Santo transformar a nossa mente, para que nós confiemos nessa transformação que Ele dá para a nossa mente. Essa transformação não é assim, a gente não dorme de um jeito e acorda do outro não, meus queridos. É uma transformação, ela é uma metamorfose, ela vai acontecendo à medida que a gente vai deixando o Espírito Santo agir, porque Ele é um gentleman, Ele não invade. Nós precisamos de abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso querer para o agir do Espírito Santo em nós. Amém? Peça o Espírito Santo para chamar a sua atenção. Você já viu que às vezes quando a gente vai fazer algo de errado e a gente fala: Senhor, Espírito Santo, não deixa eu fazer feiura não. Às vezes quando a gente vai fazer algo que está errado, a gente se sente mal. Você acha que é porque você é bonito? Não, é o Espírito Santo que está te incomodando. Porque o Espírito Santo, ele incomoda os filhos dele. O Espírito Santo, ele incomoda quando a gente não está na linha. Quantos creem nisso? João 16, 7, 8 nos ensina que o Espírito Santo nos convencerá da justiça. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se não for, o conselheiro virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. No Salmo 1:3 está escrito que a pessoa que faz assim é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no tempo devido dá o seu fruto. É muito benefício, meus queridos, são muitos benefícios que nós temos quando nós pensamos na palavra de Deus e o que a palavra de Deus tem para nós, para mim e para você. E mais, nós colheremos o que a palavra tem. Quando nós pensamos na palavra e queremos seguir a palavra, nós colheremos aquilo que tem na palavra. Amém? Se nós quisermos ver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus ser provada na nossa vida, nós podemos. Se tivermos a nossa mente renovada, a nossa mente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo renove a nossa mente. Não coloquei aqui, nego, mas você podia colocar aí para mim, por favor. Josué, abra sua Bíblia, por favor, Josué 1, do 1 ao 3. Para encerrar. Josué 1, do 1 ao 3, diz assim: Quem achou? O irmão está demorando. Opa.
Oh. Ixi. Glória a Deus, né? Tá. Olha só. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, olha o que o Senhor falou para Josué: Moisés, seu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O que eu quero que você se atenta aqui? Deus não estava avisando para Josué sobre a morte de Moisés, porque já tinha 30 dias que ele sabia que ele estava morto. Josué não estava doido, não. Josué sabia. O que Deus estava alertando Josué era: olha aqui, meu querido, não tem mais o que fazer aqui. Vamos embora seguir a minha palavra? Vamos embora, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, Deus estava animando Josué. Deus estava encorajando Josué. Onde você pisar a planta dos seus pés, assim como eu falei a Moisés, eu vou te dar. O Senhor te diz essa manhã: onde você colocar as suas mãos, eu vou abençoar. Amém? Amém? Deixa as coisas que para trás ficam, porque Deus sabe de todas as coisas. Aqui já tinha 30 dias, nos versículos anteriores, depois você pode meditar, 30 dias que Moisés havia falecido. Josué sabia, o povo estava em luto. Mas Deus apareceu para Josué e falou assim: Moisés morreu. Tipo assim, meu filho, sai daí. Sai daí. Você está parado. Vai lá conquistar as promessas, que tudo eu vou te dar. As mesmas promessas que eu dei para Moisés, eu te entrego. Vai. E o Senhor te diz nessa hora: vai. Não fica preso naquilo que te aflige, naquilo que te dói, naquilo que te trouxe dores emocionais, naquilo que te trouxe batalha na mente, que vem trazendo batalhas. Marche. Marche. Porque tem um tempo determinado para todas as coisas, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Havia necessidade do Senhor, necessidade humana, do Senhor falar com Josué, aparecer para ele e falar: Moisés morreu. Acorda, meu querido. É como se ele estivesse falando para mim e para você hoje: Marcelo, acorda, Marcelo. Você já está com 35 anos. Gostou, Marcelo? Gostou? Vou almoçar lá na sua casa. Você, acorda, Marcelo. Pode? É tipo isso. Silvinha, acorda, irmã. Acorda, porque minha vinda está aqui, está próxima. Vamos. Amém? Quantos estão entendendo? É muito linda a palavra do Senhor. O Senhor fala: Josué, sai dessa vida. Quase que faz. Acorda, Josué. Levanta e marcha, rapaz. As promessas que eu tinha para Moisés, eu tenho para você. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar. E o Senhor te diz nessa hora: nós temos aí um mundo para ganhar para Jesus. Vamos embora. Porque a batalha pertence ao Senhor. E nós precisamos ser transformados, deixar o Espírito Santo transformar a nossa mente. E ter pensamentos bons. Trocar os pensamentos maus por pensamentos bons. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. E o último versículo é Hebreus 13, que diz assim, 13, 5b. Eu gostaria que você repetisse comigo, que é só a parte B. Diga comigo: o Senhor não nos deixará jamais. Amém? Agora você traga para a primeira pessoa. Fala: o Senhor não me deixará jamais. Quantos creem? Quantos creem nisso? Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Hoje nós vamos fazer diferente. Pega na mão da pessoa. Quem está sozinho, arranja alguém aí. Olha lá, pega na mão da Silvinha, Maris. Alguém, não fica sozinho. Pega a mão da pessoa assim e diga assim: o Senhor não te deixará jamais. Ele não te desamparará. Porque a batalha é dele, não é sua. Amém? Glória a Deus.
eu quero que você feche seus olhos, continue com as mãos dadas ao seu irmão, levante a mão dele e ore por ele. Eu não gosto de falar ora pelo da direita, que sempre fica um sem oração. Ore pelo da direita e pelo da esquerda. Peça ao Senhor para que renove a mente dele. Que essa semana comece essa transformação, essa metamorfose de renovação da mente. Porque essa é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Que a nossa mente seja transformada. Porque a batalha é